Muito bem, está no ar o Rede Social Esporte Clube para você mais uma vez, sempre no canal 9 da NET ou também pelo bhnews.tv.br. Nós vamos juntos mais uma vez debatendo esporte especializado, futebol, com convidados especiais, sempre numa proposta diferente aqui na sua TV Inteligente. Você participa pelo twitter.com/redesocialec, facebook.com/redesocialec. Dia importante, Atlético estreou na Libertadores, estreou com o pé direito, venceu o São Paulo, vitória importantíssima. Teve um sufoco no fim, mas o importante são os pontos somados, a vitória dentro de casa. O Atlético continua imbatível dentro do Independência, venceu por 2-1. No finalzinho tem os gols, eu digo no final, porque hoje um programa especialíssimo. Ela que já é sócia do Rede Social Esporte Clube, sempre vem aqui contar as experiências, as histórias, as mais recentes, porque são muitas. A ultramaratonista mineira, Fernanda Maciel, está de volta aqui no Rede Social Esporte Clube para contar as últimas. Seja bem-vinda de novo, Fernanda. Obrigada, Bárbara. Estou super feliz que o Galo ganhou da noite. Pois é, eu vi no Twitter. Galo, sim, que beleza. Que bom, porque eu aqui no Brasil eu torço muito pro Galo e na Espanha, onde eu moro na Espanha, na Catalunha, eu torço bastante pro Barça. Então são os meus dois times de coração. Que beleza, hein? Morar na Espanha e torcer pro Barcelona. A vida da Fernanda, eu sempre falo que ela é espetacular. No ano passado, né, o ano acabou de começar, mas a Fernanda esteve aqui no ano passado no Rede Social Esporte Clube, se não me engano, 3 vezes, Fernanda, ao longo do ano? Sim. Ou até mais, né? Mais pro finalzinho do ano, ela veio contar o projeto dela de correr o caminho de Santiago de Compostela. Isso aconteceu, já aconteceu, a primeira mulher a completar, brasileira, mineira, ou seja, nada melhor de estar aqui no Rede Social Esporte Clube para contar como que foi a experiência. Se você perdeu, eu te pergunto como que foi a ideia de fazer esse caminho, né? Para a pessoa que não conseguiu nos assistir no ano passado, que não consegue entender como que é esse caminho, que já é muito tradicional, né, Fernanda? Eu trabalho para uma ONG internacional e um programa que eu fiz com eles, eu trabalhei com políticos da Palestina e de Israel. E no final desse programa a gente fez um compromisso que eu faria algo pela paz, pela solidariedade, para estar ajudando, né, esse cenário no mundo. E aí surgiu como eu sou corredora, gosto de correr, né, bastante longas metragens assim. Então eu pensei, vou correr o caminho de Santiago, era um caminho bonito, um caminho muito especial para mim particularmente. E foi que eu criei, porque é um caminho super espiritual, não relacionado apenas com religião, mas é um caminho muito bonito, que você passa, são paisagens incríveis, que você começa na França, passa pelos Pirineus ali franceses, espanhóis, e entra em Castile-León, que é só planície, cheio de vinhedos, aí você vai até Galícia, que é uma parte também super montanhosa, ou seja, para mim o caminho é super especial visualmente falando, porque são paisagens incríveis. São 252 mil pessoas que fazem o caminho por ano, ou seja, são pessoas que sempre vão para ali, que estão super abertas, com espírito de compaixão. Tudo isso faz o caminho muito especial. E aí eu resolvi fazer esse caminho correndo como um projeto pessoal e também para ajudar crianças com câncer. O filho do meu massagista estava com câncer, eu participei bastante desse processo dele, né? E eu queria, assim, ajudar uma associação nova brasileira e outra associação espanhola que ajudassem essas crianças. E foi ótimo, eu amei, consegui completar os 10 dias correndo. São quase 900 quilômetros. São 860 quilômetros, que eu imagino correr mais de 900, porque você vai e volta, se perde, e tem que parar aqui para comer e voltar. Mas deu super certo a logística que eu fiz, tanto de alimentação como das quilometragens que eu marquei, né, por dia. Eu corria na média de 90, então eu tinha dia que foi 89, 97, 95, né, e dormia em albergue, que foi a parte mais difícil para mim, né, foi ter que chegar em albergue, ter que lavar roupa, buscar um restaurante para comer, tentar dormir, porque albergue, né, você dorme com várias pessoas ao seu redor. E cada ali está com o seu objetivo. O meu objetivo tinha que, por obrigação, descansar bastante, para no outro dia conseguir estar correndo mais 11 horas. Agora você fez, como você disse, muitas pessoas fazem ao longo do ano. Só que existem formas diferentes de completar o mesmo caminho, certo? Isso. Como que funciona? O caminho de Santiago tem vários caminhos, né? O caminho aragonês, o caminho francês e outros. Eu escolhi o caminho francês, que é o mais popular, é o mais famoso, que a maioria das pessoas fazem, né? O mais importante. Eu tenho até imagem do seu trajeto, se o Nilton puder colocar aí, que aí você até explica na imagem como que você fez. Não é essa não, a imagem do trajeto mesmo, Nilton, o que ela fez, por onde que ela passou, tipo um mapa, esse daí.
Isso, eu comecei lá em Saint-Jean-Pied-de-Port, na França, e percorri esses 860 até o Santiago de Compostela. Então tem outros caminhos que vêm, né, mais no meio da França, outros que vêm de Portugal, mas são caminhos mais curtos e que não é o que a maioria das pessoas fazem. Agora, muitas pessoas saltam esse caminho que começa em Saint-Jean-de-Pied-de-Port e eles começam já desde a Espanha. Por quê? Porque ali cruzar desde a França à Espanha é muito difícil, é uma cordilheira muito alta entre França e Espanha. Mas eu, como eu corro em montanha, o que eu mais gosto, para mim foi a etapa mais difícil e foi a primeira etapa, mas aqui eu tinha muita ilusão, assim, muita motivação para poder fazê-la. E, nossa, eu me senti espetacular todos os dias, não tive problema de joelho, nada. Foi impressionante, mas assim, teve dias que sim, que eu passei certa fome, chegava em umas cafeterias assim, não sei nem conseguir falar direito, meio fraca. Mas só foi numa etapa assim que ficou, né, que peguei mais longe, né? Mas geralmente no caminho tá super bem marcado, é marcado com umas flechas assim amarelas e você sempre, a cada 1h30, 2 horas, você sempre passa por algum pueblo que tem alguma cafeteria aberta, então essa parte de poder parar, comer assim, eu tinha que, né, ser muito ágil nisso, mas eu conseguia. E albergues também, eu fui o Caminho de Santiago, eu fiz em outubro, ali também tem alguns que já estão fechados, mas encontrei vários abertos, não tive problema. E agora o único problema que eu tive foi quando eu cheguei no final, porque no decorrer do caminho você recebe um passaporte, é o passaporte de pelegrino. Ali você tem, né, um quadrado que você pode fazer a pé, de bicicleta ou a cavalo. Essas 3 opções. Tem essas 3 opções. Mas eu encontrei 2 pessoas que faziam de patins, mas claro, de patins eles não fazem pelo caminho, eles fazem tudo pelo asfalto. Teve até uma mulher também que já fez corrida, mas ela fez tudo por asfalto. Não pelo Caminho de Santiago, né? Porque o Caminho de Santiago são trilhas curtinhas, super técnicas, depois você tem pista, como off-road, depois você tem alguma parte de asfalto, mas é pouquinho, só quando você entra em algumas cidades, né? Agora, a maioria são assim, trilhinhas mesmo, de terra. E eu resolvi fazer correndo, mas não tinha essa opção para mim. Mas mesmo assim, eu peguei o passaporte e fui carimbando. Você é obrigada a ter 2 ou 3 carimbos por dia para comprovar que você está fazendo o Caminho de Santiago. Agora, ao final, você chega na Catedral, né, de Santiago, que é uma beleza, né? Até o caminho desde o Monte de Gozo, que antes de você chegar em Santiago, tem um monte super alto e você sobe até esse monte. Chegando nesse monte, aí que dá aquela grande emoção, porque você avista Santiago inteiro, a catedral. Então é como se fosse o fim, assim, sabe? Para mim, particularmente. Porque eu estava simplesmente a 10 quilômetros de Santiago, da catedral. Você já tinha feito muito tudo. Mais, né? Já tinha passado tudo. E aí você chega na catedral e você tem aquela certa ilusão de tipo, agora cheguei, eu quero receber a minha Compostela, que é o documento que te acredita como um verdadeiro peregrino, né, do Caminho de Santiago. E quando eu cheguei na oficina de peregrinos, eu dei meu passaporte, ele perguntou, você fez de bicicleta? Eu falei, não, eu fiz correndo. Infelizmente você não pode receber a Compostela, porque são normas da igreja que ela não aceita peregrino corredor. Aí eu fiquei super triste, sem palavras, eu falei, nossa, mas fiz um projeto tão bonito, estava sem apoio, eu estava como uma peregrina, carregava minhas roupas, tudo na minha mochila, dormia em albergues. Eu não estou de acordo, porque eu não fiz em 31 dias caminhando e fiz simplesmente em 10. Eu não tive tempo para refletir. Você tinha que ganhar meia dúzia de Compostela. E eu fiquei bem triste. E aí esse senhor levantou e falou assim, infelizmente você tem que entender que são normas da igreja. Mas aí acho que ele notou que, né, que o meu projeto era um pouco mais especial, né? Eu expliquei para ele que sim, que eu tive tempo suficiente para refletir durante as 11 horas que eu corria diariamente. E aí ele chamou um responsável, esse responsável chegou e abriu uma exceção para mim e me deu a Compostela. Você teve que fazer um quadradinho a mais ali para colocar, né? Fiz correndo. Sim, eu fiz um quadrado e coloquei que fiz correndo. E foi muito bacana esse meu projeto, porque abriu, assim, tanto na França e na Espanha, deu uma abertura para que alguns corredores já tinham feito. Uns não receberam a Compostela, outros não tiveram problema,
outros sim tiveram problema, como eu, porém depois receberam a Compostela. São muito poucos corredores, eu posso dizer, sei lá, 10 ou 15 corredores que já fizeram o caminho de Santiago. Mas acredito que, né, que futuramente, né, como antes era só a pé, hoje já tem pessoas que fazem de bicicleta, hoje tem pessoas que fazem a cavalo, futuramente pessoas vão fazer correndo. Então, espero que seja aceito. Um divisor de águas, talvez, que né? seja aceito pela igreja, que não é só porque você caminha devagar ou que você gosta, né, de correr, não tem nada a ver. Verdade. Olha, nós vamos para um rapidíssimo intervalo. Antes eu vou ler aqui algumas participações no twitter.com/rede social. Vai ser daqui a pouquinho o intervalo para a gente continuar batendo papo. Fernando Barbosa, bom dia. Atlético entrou em ritmo muito forte contra o São Paulo. Para mim, jogou igual. Vitor apareceu bem quando precisou, o jogo corrido. Aí o Fernando tá aqui, ó. Agora é muito estranho como tratamos os problemas. Fazem piada até com a falta de água. Por isso esse país é assim, lamentável. Ele tá falando a respeito da provocação que o Atlético até fez, né? Aquela ironização de alguma forma. Distribuiu o copo d'água com um recadinho escrito: aqui tem água, em relação ao que aconteceu no Mineirão para os sócios Galo na Veia. Aquela rivalidade até nisso, né? Eu também acho que é desnecessário porque lá no Mineirão não era uma coisa relacionada ao Cruzeiro, e sim a Minas Arena. Mas acaba aguçando ainda mais essa rivalidade, né, Fernanda? Agora o Vitor, para mim, foi o nome do jogo mais uma vez, assim como foi no Clássico, mesmo o Atlético perdendo, porque se o Vitor não tivesse salvado, o Cruzeiro teria atropelado, na minha opinião. E ontem, novamente, o Vitor fez uma excelente partida. O Atlético jogou para mim melhor que o São Paulo no primeiro tempo. No segundo, São Paulo conseguiu dominar alguns minutos, mas o Atlético conseguiu achar aquele gol ali com uma baita jogada do Ronaldinho Gaúcho, que colocou a bola praticamente na cabeça do Hever, né? Foi realmente sensacional. Um rápido intervalo, na volta tem os gols de Atlético e São Paulo pela fase de grupos da Libertadores e mais, é claro, Fernanda Maciel. Até já!